Meu Deus amado, diga-nos o que tu queres de nós por meio dessa palavra, santa, viva, eficaz, poderosa, que santifica-nos, que aviva-nos, que nos fortalece, que não volta sem o teu propósito. Fala-nos, ó Deus, por meio dessa palavra. Ensina-nos a dar mais passos direcionados à tua direção. Eu te peço por isso, meu Deus amado, Santo de Israel, que a nossa mente seja aclarada, que o nosso coração iluminado, a nossa alma encontre a luz do Senhor, para que esta palavra adentre, encontre morada em nós. É no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor, é que eu te rogo por isso, Deus. Amém. Nós começamos na semana passada próxima a compartilhar sobre a Páscoa. Na quarta-feira passada era a fatídica quarta-feira de cinzas. E essa quarta-feira de cinzas, ela pré-anuncia a Páscoa, que a partir daí nós tínhamos 40 dias para chegar à Páscoa. Agora nós estamos a menos de 40 dias da comemoração mais importante dos cristãos, na minha visão. Mas eu preciso dizer duas coisas para você. Na verdade, é uma complementada. A primeira é que é importante você entender que nós não comemoramos a Páscoa. Pastor, como assim? Você acabou de dizer que é a data, a comemoração mais importante dos cristãos. Mas é uma forma de expressar. Entenda o que eu vou dizer, eu sei que você vai entender. A Páscoa, a festa da Páscoa, é uma comemoração de outra religião, do judaísmo. Às vezes, as coisas são muito confundidas no seio da igreja. Por vezes, porque nós somos nossa caminhada religiosa é judaico-cristã. Nós saímos do conceito religioso judaico. Então, muitas coisas se confundem. E segundo, porque algumas igrejas alimentam isso, né? Tem algumas igrejas que têm a bandeira de Israel, que tem um candelabro, vai pegando aqueles utensílios lá do Antigo Testamento, vai trazendo para o culto cristão, vai se associando, a gente imagina, só falta a gente botar o quipá, né? Que negócio, tem algumas igrejas que botam, né? se fazer da indumentária do judaísmo, com todo respeito à religião judaica, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então, às vezes tem essa coisa judaizante no culto cristão. E não é estranho, tão estranho assim, porque é de lá que vem muitas das nossas origens. Por exemplo, nós apresentamos crianças na igreja. Na Bíblia não tem nenhuma criança apresentada. As pessoas dizem assim, não, mas Jesus foi apresentado. Jesus foi apresentado no cumprimento de um rito judaico, não cristão. Então, às vezes, a gente associa sem perceber. Mas nós somos cristãos. O que nós fazemos, de fato, na Páscoa, nós celebramos o que a Páscoa simboliza. E aí a Páscoa é um dos atos mais simbólicos da fé cristã. É por isso que nós celebramos. Nós celebramos o que ela significa. A Páscoa para nós é muito importante, muito importante. Essa é a segunda coisa, mas pelo seu significado. Pelo que ela representa para nós.
você vai ver ao decorrer dessa série de mensagens o que é a Páscoa hoje para nós. Quando a gente se depara com esse texto, a gente começa a ver o quando, o porquê que a Páscoa foi instituída. O texto começa a dizer que o Senhor chamou Moisés e Arão lá no Egito ainda, no cativeiro, lá quando eles estavam lá no exílio do Egito, lá em trabalhos forçados. No primeiro, e o texto no versículo 2, né? Diz, esse será o principal mês, será o primeiro mês do ano. Só que aqui era o ano de Abide, que é mais ou menos março ou abril. Não, o nosso primeiro mês não é março ou abril, o nosso primeiro mês é janeiro. Mas para os judeus, o primeiro mês começa na Páscoa. E aí, ele diz, ó, esse primeiro mês será muito importante para vocês. Fala toda a congregação, no dia 10 desse primeiro mês, vocês vão pegar um cabrito ou um cordeiro e vão levar para casa. Se a família de vocês forem pequena, você chama um vizinho mais próximo para fazer parte lá da ceia e pega lá o animal que vai dar para todo mundo. Não pode faltar ninguém, todo mundo tem que comer. No dia 14, você reúne toda a congregação, todas as famílias, para que elas imolem esse cordeiro ou esse cabrito. Ou seja, para que elas sacrifiquem esse cordeiro, esse cabrito. Depois pega esse cordeiro e leva para ser assado. Não bota para cozinhar não, não pode ser cozido, tem que ser assado. Ah, e tem uma coisa. Esse cordeiro, esse cabrito tem que ser macho. Tem que ter 1 ano no máximo. Tem que ser da primeira cria. Esse cordeiro e esse cabrito não pode ter defeito nenhum. Tem que ser perfeito. Aí depois, no crepúsculo da tarde, vocês vão começar a ceia. Vão começar a comer o cabrito. Vocês vão comer ele todo. Se quando chegar de manhã ainda tiver alguma coisa, vocês têm que queimar. Ou seja, estabelece todo o ritual da comemoração da Páscoa. Para nós não é assim mais. Isso aqui é um rito judaico. Nenhum de nós precisamos fazer mais isso. Nenhum de nós precisa chegar lá na Páscoa, que vai ser dia 31 do mês de março, arrumar um cordeiro, um cabrito e fazer todos esses rituais que aqui está dizendo. Ele fala tudo, ele está dizendo, olha, não pode quebrar os ossos do cordeiro, do cabrito. Ele diz todos os ditames, ele arruma toda a forma de fazer essa celebração. Ele dá todo o arcabouço, o esquema, a estrutura desta comemoração lá para os judeus. E eles estão no cativeiro, lá do Egito. E essa ordem é dada para Moisés e para Arão. E assim ficou estabelecido a cerimônia da Páscoa. Depois disso aqui, a Páscoa é comemorada mais ou menos um ano e pouco depois, e depois a gente não vê mais comemoração da Páscoa. Só nos reis, 2 reis comemoraram a Páscoa. Foi Ezequias, e um outro que me foge o nome. Ou seja, depois a Páscoa só é comemorada lá no grande momento do judaísmo, no tempo pré-Jesus e pós-Jesus, e no tempo de Jesus. Mas por que isso tudo? Por que Deus... Não sei se você percebeu o texto. Ele dá umas orientações com uma riqueza de detalhes que para nós não faz muito sentido.
No dia 10 do primeiro mês, né, no 10º dia do mês de Abide, você vai lá e pega um cordeiro macho, a primeira cria de 1 ano mais ou menos, sem nenhum defeito, e cozinha para a família, começa a comer a partir do crepúsculo da noite, faça parte do ritual sacrificial. Imagine, todo mundo sacrificando os seus cordeiros no mesmo tempo. Ele dá direção para o sangue vai ser aspergido nos umbrais da casa, na coluna dos portões, das portas. Dá todo um singelo detalhe de tudo que tem que fazer, que a gente às vezes lê e passa sem perceber, mas assim, de fato, para nós hoje, não tem muito sentido isso. Por quê? Eu não vou entrar nos pormenores de cada detalhe desse, porque tem. Tudo isso aqui tem um sentido. Eu quero entrar na mensagem grossa, na mensagem abrangente, que vai fazer diferença na minha vida e na tua vida hoje, do porquê que Deus instituiu a Páscoa. A Páscoa, ela é instituída aqui, no capítulo 12 de Êxodo. E ela tem um motivo, uma razão, que é simples, e você vai começar, se você estiver atento, preste atenção, você vai começar a conectar a Páscoa para os dias de hoje. O que ela é hoje para nós? Esse ritual aqui, nós não precisamos fazer. Esse ritual aqui não é mais factível a nossa caminhada de fé. Mas a instituição dessa celebração, dessa cerimônia, ela tem um significado todo especial para nós hoje. É por isso que nós celebramos a Páscoa. Por causa desse significado, por causa desse simbolismo. Que é a rememorização. É trazer a memória. É lembrar. É para não esquecer. É para ser sempre vigente nas nossas vidas. De duas coisas em especial. Então, quando eu falo a rememorização, e eu usei essa palavra propositalmente, eu quero crer que você já começou a conectar. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso para que vocês nunca se esqueçam. Fazer isso para que isso seja vigente na caminhada espiritual de vocês. Fazer isso para que isso esteja claro na fé que vocês professam. Ou o motivo pelo qual vocês professam essa fé que vocês professam. A Páscoa, ela rememoriza duas coisas. A escravidão e a libertação. A Páscoa é instituída para que o povo nunca se esquecesse do tempo que ele ficara, nos 400 anos que ele ficara escravizado lá no Egito. Mas para que também ele se lembrasse de fato que, apesar de ter sido muito tempo, Deus não permitiu que eles permanecessem escravos para sempre. Então, quando alguém te perguntar o que significa a Páscoa, na Páscoa, eu me lembro que outrora eu era escravo, mas que hoje eu sou liberto pelo sangue. É por isso que o sangue é aspergido nos umbrais, para marcar. E aí você também tem que começar a conectar esse sangue. A Páscoa deve te lembrar quem você era, quem você foi. Todos nós que estamos aqui nesta noite, outrora éramos escravos.
Estávamos presos nos grilhões, andávamos com corrente nos pés, achávamos até que éramos livres, mas éramos choferados, éramos dirigidos pelo faraó do Egito, não o faraó que ninguém aqui nunca conheceu. Mas quem o faraó representava? O inimigo de Deus, aquele que quer te fazer vassalo das trevas, aquele que quer aprisionar você nesse mundo de pecado, aquele que quer fazer você naufragar no lamaçal, na imundícia de tudo que aborrece o Senhor da glória. A Páscoa nos traz a memória. Nós merecíamos a morte. A Páscoa deve trazer ao nosso coração um sentimento que nós não temos direito a graça nenhuma, a glória nenhuma, a favor nenhuma, a bondade nenhuma. A Páscoa deve nos lembrar que a misericórdia de Deus é o motivo pelo qual nós não somos consumidos, porque de fato nós merecemos a tragédia da vida, a morte. A Páscoa deve nos fazer olhar para dentro de nós e entender que nós não somos dignos, que nós somos pecadores, que nós somos seres depravados na essência. Nós não pensamos com pureza, nós não falamos com pureza, nós não sentimos com pureza. A Páscoa deve lembrar que a gente gosta de ser escravo. O povo, quando foi liberto, eles sentiram saudade do Egito. Eles indagaram Arão e Moisés, dizendo: era melhor tu nunca ter nos tirado de lá. Lá era bom, a gente tinha comida na hora, a gente não morria de insolação. Tu nos trouxesse para esse deserto escaldante, para esse deserto tenebroso. A Páscoa traz a memória que sem Deus nós somos escravos do mundo. Sem Deus nós somos conduzidos pelas trevas. Sem Deus nós não enxergamos um palmo diante da face. Sem Deus nós vamos cair num buraco da eternidade, do sofrimento eterno. A Páscoa deve nos lembrar que os nossos passos nos levará à morte, que as nossas ideias são como brisa no vento, gota d'água no oceano. A Páscoa nos faz ter ciência, consciência da escravidão que outrora nós estávamos. Mas a Páscoa também, ela deve nos lembrar quem nós nos tornamos. A Páscoa deve lembrar que a gente foi liberto. A Páscoa, o cordeiro que fora imolado, o sangue foi tirado para poder colocar nos umbrais da casa, que significava cuidado, proteção e unção. Agora olha aqui para mim, meu irmão e minha irmã, e você que está nos assistindo. Você tem consciência exata de quem você era antes de Cristo e quem você se tornou a partir dele? Porque muitos desses, na verdade a maioria desses do qual essa profecia é designada, essa direção pascual é designada, não experimentaram da libertação plena, não entraram na terra prometida, porque eles são libertos,
mas vivem como que se não fossem. Eles são libertos, mas pensam como que se não fossem. Eles são libertos, mas agem como que se não fossem. Eles saíram do Egito, mas o Egito continuava neles. Os grilhões foram rompidos, mas ainda havia pesos nas suas pernas, nos seus pés. Isso me recorda a abolição dos escravos no Brasil. Vocês sabem que foi promulgada a libertação dos escravos depois de alguns estágios. E os pretos que estavam no Brasil ficaram livres. O problema, pastor Marco, que eles não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam empreender, não sabiam tomar decisões. Eles sempre foram escravos, a maioria deles. Aí sabe o que eles faziam? Mesmo libertos, eles voltavam para os engenhos, para os seus antigos senhores, e falavam assim: nós não queremos ser livres não, porque nós não sabemos ser livres. Nós não entendemos o que é liberdade. A nossa vida não condiz com a liberdade. A nosso intelecto, a nossa forma de ver, de sentir, de viver, de agir, a gente prefere ser escravo. Eles tinham direito da liberdade, mas optaram por permanecerem escravos. Como que a igreja, de alguma forma, expressa isso. Gente que foi livre, tomou ciência, sabe quem é Jesus, sabe que Ele faz milagre, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura. Mas as suas ações, os seus pensamentos, as suas palavras, os seus caracteres, não demonstram o quanto eles são livres. Eles falam como escravos, pensam como escravos, agem como escravos e digitam como escravos. Hoje Deus trouxe você aqui e aí para que você e eu entendamos de uma vez por todas que nós somos livres, e a Páscoa nos afirma isso. Nós éramos escravos, mas o Senhor nos libertou. Então o Espírito está dizendo para mim e para você hoje: não vivam como escravos, não pensem como escravos, não ajam como escravos. Porque se você fizer isso, a Páscoa não tem nenhum significado para você. Nós não comemoramos a Páscoa, mas celebramos a Páscoa, porque ela significa a nossa libertação. Amém?